Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui num lugar muito especial, é a Link School of Business do nosso amigo Álvaro Chocair. Álvaro, muito obrigada por você ter aceitado o convite, da nossa entrevista, estou muito feliz, então seja muito bem-vindo. E vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória de vida. Então, assim, como que você chegou até aqui e quais os projetos que você já administrou? O que você pode contar um pouquinho para a gente da sua trajetória? Muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer muito grande, Adriana, falar com vocês. Minha trajetória, ela é uma trajetória muito pautada no empreendedorismo. Eu tive um emprego na minha vida, que foi um estágio na área financeira da Companhia Suzano, de papel e celulose. Isso é 1998, quando eu estava no terceiro ano da Fundação Getúlio Vargas, formado em administração. E eu percebi ali que eu queria ser dono de alguma coisa e não funcionário. Não pelo fato da ganância do dono, muito mais para desenvolver os meus sonhos do que embarcar no sonho de alguém. E era uma época em que o mundo vivia um início daquelas empresas .com, então a internet estava começando a acontecer no mundo e dava para se criar algo sem muito capital investido. Nós criamos um portal, um business to business para o setor químico chamado ChemHunter, ao final de 98, e ali eu vi que aquela experiência de empreendedorismo podia dar muito certo. Um ano e meio depois, a gente recebeu um convite de uma empresa que estava consolidando os setores para que a gente vendesse a nossa empresa, e para um garoto de 21 anos, a oferta que foi feita eu acho que era irrecusável para qualquer menino na época, e essa foi o meu primeiro exit. Aí a primeira, que legal, super jovem, né? 21 anos. 21 anos. Nós éramos em 4 pessoas. E vendemos o ChemHunter, e eu tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro. Falei, vou para o Wharton, tinha acabado a GV, fiz um application para o mestrado de Wharton, de finanças, fui aceito. E antes de ir para o Wharton, eu dei um telefonema para outro amigo meu, que tinha estudado comigo, o Zé Carlos Magalhães, e ele falou, Álvaro, eu estou abrindo uma gestora, quer abrir junto? Eu falei, tá bom, vamos abrir essa gestora, e eu abri mão de Wharton para dar início a uma gestora do mercado financeiro, um fundo de investimento em ações, que acabou indo muito bem em 2002, 2003, 2004, o cenário era muito favorável para o Brasil, e em 5 anos a gente levou essa empresa para o IPO, colocamos essa empresa no mercado de capitais e fiquei na Tarpon como executivo até 2009, como conselheiro até 2012 e como acionista até ano passado, quando a empresa fechou o capital. E em 2009, mais ou menos, eu tomei a decisão de sair da Tarpon e tomar conta do meu dinheiro, do meu capital, abrir uma outra gestora, uma holding de participações chamada Quebec, mas nesse caso eu disse que já tinha 2 filhos, já via a vida um pouco diferente do que eu via. Me dediquei a olhar investimentos que tivessem o pilar financeiro como principal suporte, mas que fosse alguma coisa que fizesse bem ao mundo, seja para a sociedade, seja para o meio ambiente, mas que deixasse um legado, que as atividades dos investimentos gerassem algum impacto positivo. E aí nós ficamos com 3 setores nas mãos: saúde, energia renovável e educação. Em saúde, nós temos hoje uma rede de clínicas odontológicas, são 200 clínicas odontológicas em todo o Brasil, chamada Odontoclinic, é o nosso principal investimento em saúde, apesar de outros menores. Em energia renovável, a gente tem 2 investimentos, o maior deles é a GD Solar, é uma empresa de energia solar mesmo, fotovoltaica, uma holding de usinas. E em educação a gente sempre quis ter alguma coisa e procuramos diversos lugares para investir. Tentamos comprar um colégio super famoso aqui da cidade de São Paulo, no final a dívida tributária não permitiu que a gente fizesse. Depois tentamos comprar algumas faculdades, toda vez que a gente ia comprar uma Croton, a Anhanguera, essa turma de bolso mais gordo, faziam propostas que a gente não era capaz de honrar ou de fazer um preço par e passo. Tentamos escolas contraturno, escolas de inglês, escolas de programação, e nunca a gente encontrou um modelo de negócio adequado com um time dedicado a um preço atrativo. Até que um belo dia, fruto de muitas interações com as escolas americanas, as universidades americanas, que são co-investidores de muitos dos nossos projetos, a gente conheceu o Babson, viu o que Babson fazia no papel do empreendedorismo norte-americano, e aquilo ficou guardado na cabeça. Um belo dia, numa reunião do escritório, a gente falou, por que a gente não faz uma escola de empreendedorismo high-end, uma escola de elite, uma escola não necessariamente para a elite, mas uma escola que ensinasse as pessoas a terem as suas empresas. Uma escola que ensinasse desenvolvimento humano, ferramentas de negócio e desse suporte tanto de recurso como de conexões, de relacionamento. E aí surgiu a Link, esse espaço que eu estou aqui hoje. Desculpa a resposta longa.
Imagina, a Link é maravilhosa. E quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu tenho a Little Giants e é exatamente, a Lynx é tipo o gigante da mini Little Giants, que é exatamente a mesma proposta de valor, é você formar pessoas que tenham ali um conjunto de habilidades e obviamente que a gente não vai colocar para os pequenininhos empreendedorismo, assim, abra seu negócio, mas claro, pequenas noções lúdicas, sim. E me conta um pouquinho de como foi o seu desenvolvimento como pessoa, aliado ao profissional, que você tem filhos, tem uma família. Como que você lidava com tudo isso e assim, na tua cabeça, você queria ter mais tempo com os teus filhos, qualidade de vida, porém você também queria fazer alguma coisa que impactasse a sociedade como um todo, que você deixasse um legado, porque a Link, querendo ou não, é um legado que você vai deixar, que hoje ela é super recente, não tem nenhum ano, né, de formação dos alunos, da primeira turma, não tem nenhum ano. Então, daqui a alguns anos, a gente vai estar vendo os seus próprios estudantes fazendo história com empresas inovadoras, né, que apresentem soluções precisas para dores específicas, porque é isso que vocês ensinam aqui, né? Olhar aquele mercado, a dor específica, e vocês oferecem todas as ferramentas, né? Então, me conta um pouquinho como que foi essa trajetória, assim, de você, ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu vou aliar o profissional com o pessoal. Mas como? Como que foi? Eu acho que isso aconteceu naturalmente na minha vida. Eu sempre fui um cara muito família, sempre quis, gozado. Eu tinha amigos na faculdade que falavam, eu não quero casar. Eu falava, lógico que eu quero casar, como assim? Eu sempre pus muita atenção nisso, eu dou muito valor para isso. Então eu fui o primeiro a casar da minha turma inteira. Casei com 25 anos. Nossa, tenho bem 17 jovem. anos de casado, é bem jovem. Bem jovem. Eu sempre quis ter filhos. Pode até dar curso de como ter relacionamentos saudáveis, né? Porque 17 anos de casamento... Aí eu acho que cada um é um, né? Mas tá bom, mas nos dias de hoje não é fácil, é verdade. É um ponto que eu me orgulho, sem dúvida alguma, é a minha família. E eu sempre dei muito espaço àquilo que precisa ter espaço na nossa vida. Eu sempre tive um espaço para mim, que é importante também. Sempre tive espaço do trabalho e sempre tive espaço da família. Agora, como eu quebro tudo isso, eu acho que é, primeiro, por utilidade, ou seja, onde é que eu sou mais útil nesse exato momento. Então, hoje, agora, dia 28 de janeiro, às 3h30, eu estou sendo útil aqui e a gente conversando. Se meu filho, muito provavelmente, sofresse um acidente ou tivesse qualquer problema, eu ia pedir licença para você, porque eu seria mais útil lá. Mas eu vejo da seguinte maneira, importante você estar 100% com a sua energia onde você está. A pior coisa é você estar com a sua família pensando no trabalho, ou estar no trabalho pensando na sua família. Então, eu acho que isso faz um pouco, parte um pouco do que eu consegui aprender na vida. Puxa, eu tô com os meus filhos, eu tô com os meus filhos. Ah, mas é um assunto importante. Agora não é mais importante do que isso aqui que eu tô fazendo. Assim como eu tô no trabalho, eu tô aqui no trabalho. Então acho que se dedicar 100% àquilo que você tá fazendo, qualquer que seja, se for lavar a louça, é bom que você lave louça 100% concentrado, porque senão um prato pode escorregar, um copo pode escorregar e você vai perder ali. Eu acho que esse ponto de atenção é maior até do que uma divisão de tempo. Olha, 8 horas em casa, 8 horas no trabalho, 8 horas de sono, aquelas regrinhas básicas, eu acho que funciona menos do que 100% de atenção naquilo que você vai fazer. Então, muito eu bacana. uso um pouco disso. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas acabam dando prioridades para certos assuntos, mas aí, quando vê, não faz nada direito, porque eu tô aqui com a minha família, só que eu tô pensando no meu trabalho, e muitas pessoas não conseguem fazer essa distinção, né? De se doar 100% no presente. Porque você não pode se preocupar muito com o futuro nem com o passado, esteja no presente. Né? É o que a gente tem, né? Legal. E aí, Álvaro, eu queria te perguntar também, nessa trajetória do empreendedorismo, né, especificamente falando, a gente sabe que tem diversas etapas, né? A maturação mesmo, você como profissional. Então, no começo tem algumas coisas que você vai errar, vai deslizar, e aí você ao longo da jornada, que eu acho que é a graça, né? Você vai aprendendo como fazer, como lidar com as pessoas, como desenvolver um produto, como olhar o mercado, se aliar a pessoas boas, né? Pessoas que sejam melhores que você, para você também estar no meio ali, né? Onde a barra seja um pouco mais alta e te puxe, né? Para você também ser uma pessoa melhor. E nesse meio tempo da sua jornada empreendedora, você pode dizer pra gente
em termos de erros e acertos que você teve? Assim, por exemplo, processos, advogados, contadores, você dava essa importância logo quando você era menininho? Ou você falava, não, vou ver no Google, é muito caro, deixa que eu faço mesmo, tudo no fio do bigode? Ou em treinamento de equipe, desenvolvimento de produtos, o que você considera importante e o que você considera que até hoje tem que ser sincero com a gente? Aí fala, não, isso aí eu até hoje não dou importância. Não, mas imagina, parece combinada essa pergunta, porque os maiores erros que eu tive profissionalmente foi por falta de processo, foi na parte organizacional, não faz parte muito do meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou de expansão, eu tenho ideias, eu gosto de ver a coisa acontecer e eu sou pouco diligente. Então tudo que é processo, minúcia, contrato, nossa, pensa alguém que não se importa ou não se importava muito com isso, era eu. Então, quando eu olho para trás e falo, puxa vida, onde as coisas entraram em zona cinzenta, onde as coisas ficaram ruins, onde processos que não foram bons foi na parte organizacional, seja jurídica, seja de operações como um todo. De um tempo para cá, estou falando uns 10 anos para cá, eu comecei a pôr mais atenção nisso. E aí você vê que você não precisa ser bom em tudo, mas precisa ter gente boa te acompanhando em tudo, porque aí os flancos diminuem, as zonas cinzentas diminuem. Então eu acho assim, fundamental, se for sua virtude, pôr atenção nisso, se não for sua virtude, tenha alguém com a atenção nisso, contratado ou dentro de casa, mas alguém que tenha atenção nisso. Porque quando a gente começa tudo certinho, bonitinho, já é difícil. Quando a gente começa errado, às vezes 1 grau de desvio lá no começo dá uma diferença gigante lá na frente. Então, a minha sugestão, se é que dá para dar sugestão para alguém, e conselho deve ser analisado e não seguido, é que faça tudo o mais correto possível, o antes que puder, o mais cedo que puder, porque isso evita muita dor de cabeça para frente, sem dúvida. E foi difícil para você delegar? Porque, por exemplo, tem pessoas que, apesar de não dominarem uma área, tem dificuldade, né? Fala, não, isso aqui eu não consigo delegar. Zero. Nossa, se tem alguém que delega, sou eu. Aqui não tem regra para entrar, não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Você vê de gente de quarta-feira à tarde indo no cinema, quando podia ir para o cinema. Você vê gente de domingo de manhã trabalhando aqui. Que legal. Eu trato as pessoas como se elas fossem já donas do negócio, ainda que elas não sejam sócias. Claro, cobro também a responsabilidade como de dono. Então, o delegar é muito natural, faz parte do nosso ecossistema aqui. Eu nunca tive problema quanto a isso. E eu olho para o estagiário como se estivesse olhando para um sócio. Porque pode ser que a ideia que venha da boca dele seja tão valiosa do que a ideia do mais experiente funcionário ou sócio que você tem. Então, isso é fundamental, faz parte do nosso ambiente. Isso é muito importante. Eu lembro quando eu era estagiária, a minha chefe, ela falava para mim assim, você sou eu no fórum. Se você fizer qualquer eu que vou responder, não é você. Então, assim, você tem que agir, você tem as suas responsabilidades. E aí, ela me deu tanta liberdade que eu falei, não, eu tenho que ter responsabilidade mesmo, porque se eu fizer alguma coisa, é ela que vai se lascar, não sou eu. Então, acho que isso molda o caráter, inclusive, do estagiário, do estudante, quando você dá essa responsabilidade, né? São questões, assim, que parecem de menor importância, mas que, no fundo, ela acaba moldando o caráter, né, do profissional e da pessoa, né? Fundamentais. Quando você percebeu que você não era muito bom de processos e tudo mais, e você acabou delegando, tal, você formou uma equipe que hoje você confia, que cuida de todas as suas coisas, mas lá atrás, você tem alguma experiência negativa com o advogado especificamente falando, que você confiou nele um contrato para analisar, ou que você procurou e que ele te decepcionou, ou algum lance da tua vida profissional que você se arrepende de ter feito? Porque pelo que eu conheço de você, você não se arrepende de muitas coisas, né? Não me arrependo mesmo. Regret, I had a few, né? Mas, é isso mesmo. Mas, assim, o que de fato beleza, eu não me arrependo, mas será que eu já cometi algum... Não vou entrar num tema específico, num exemplo específico, mas tem algumas coisas que me incomodavam demais. Primeira, a caixa preta, que é um atendimento jurídico pelos olhos de um empresário. Zero transparência. Zero. Você nunca sabe se aquilo está sendo um jogo para alimentar o próprio sistema, né? Toda vez que eu vejo órgão regulador, que eu vejo os advogados em volta de um órgão regulador, um defende, o outro acusa, parece que o sistema favorece o próprio sistema. E isso, para o empresário, machuca demais. Por quê? Porque o empresário é um cara muito prático, muito
direto ao ponto, muito resolvedor de problemas. E às vezes, quando as coisas entram na esfera jurídica, aquilo se alastra de uma maneira que vai desde uma arbitragem que você possa ter de algo que não foi bem, até uma aprovação no órgão regulador para você ter uma escola. A Forjas Taurus abriu uma fábrica de armas em 2005 em 14 dias. Para a gente abrir uma escola, uma universidade, foram 14 meses. Então, essa ponderação me parece, aos olhos de brasileiros, como cidadão, errada. Isso tem a ver com regulatórios, tem a ver com a parte jurídica da coisa, de processo. Então eu acho que essa nuvem que existe em como os processos são tratados, e isso eu admito que é ignorância por parte dos empresários, porque se eles fizessem direito, eles entenderiam a razão da demora das coisas, etc. Mas aos olhos do empresário é muito ruim. Você sentar num escritório de grande porte aqui em São Paulo, você vai ser recebido por 2, 3 recepcionistas, você vai entrar numa sala extremamente bem decorada, você vai ver canetas, lápis, blocos de anotações maravilhosos, você vai ver uma sala grande, você vai ver que o advogado entra com mais 2, 3, 4 advogados, porque ele não é experiente no tributário, no societário, no estagiário, etc. E quando chega a conta, aquilo vem tudo na tua conta. Então isso, do ponto de vista de quem está contratando, gera uma incerteza se você está tendo o melhor serviço pelo preço mais adequado. Isso é uma coisa. Segunda coisa, eu acho que a maioria dos advogados, ainda que societários, tributários, entendem pouco do negócio dos seus clientes. Isso é muito incômodo para o contratante. Se você atende uma empresa, aos meus olhos, eu acho que o mínimo que você deve fazer é conhecer aquela empresa profundamente. Eu faço bastante o teste de EBITDA, lucro líquido, patrimônio, ou principais produtos, ou market share, com advogados que entendem grandes empresas. Faço essa pergunta em relação às empresas. Eu nunca tive resposta satisfatória. Eles estão lá para sanar um problema específico do qual eles foram chamados para resolver, e eles não entendem nada do business, ou entendem pouco do business. Não sabe para onde aquela empresa está indo, não sabe o que é estratégico, não sabe o que é finanças ali dentro, o impacto, e simplesmente estão ali para o pontual. Eu acho que o advogado que passa a entender do negócio como um todo, com a visão do negócio, primeiro ele vai deixar de falar mais não e vai falar mais sim, ou como atingir o sim. Segundo, que ele tem elementos de conhecimento que, se atrelados aos elementos de business dos empresários, a união do conhecimento do advogado com a expansão, a cabeça do empresário pode gerar frutos muito mais positivos do que o empresário sozinho ou o advogado sozinho. Então essas duas frentes eu acho que são, maravilhoso, aos meus olhos, o que salta, pelo menos. Eu sempre costumo dizer isso, que o advogado ele tem que sair da zona de conforto dele. E eu entendo pelo lado do advogado tá falando que é muito difícil a gente estudar um modelo de negócio, entender sobre tudo isso que você acabou de mencionar, porque a gente tem milhões de legislações para estudar e tudo mais. Mas, por outro lado, se você tiver o ímpeto mesmo de falar, olha, não, eu vou estudar e vou entender para eu ser um parceiro de negócios do meu cliente, porque ele ganhando mais, eu vou ganhar mais também, o céu é o limite, porque é como você falou, você coloca duas habilidades muito boas, que é a do empresário e a do advogado, e o advogado, conhecendo o negócio do empresário, ele vai poder falar, ao invés de, não, isso não pode, ele vai falar, tá, beleza, você quer fazer? Então eu vou te orientar, você vai fazer e tem tais riscos, risco A, B, C. O que a gente pode fazer para minimizar o teu problema se chegar a realmente ter um problema? Então, o papel do advogado é esse, você entender o negócio do teu cliente, personalizar esse atendimento e mitigar os riscos dele, mitigar os riscos do seu cliente, permitir mais que ele faça. Só que assim, ele estando ciente que pode dar errado. Porque às vezes a gente fala, não, você não vai fazer por medo mesmo, né? De insegurança, ou a responsabilidade é nossa. Se a gente fala, você pode fazer, depois vocês, contratantes, vão falar, não, mas meu advogado me assegurou. Então assim, é nosso dever orientar vocês da melhor maneira possível. Olha, você quer fazer? Beleza, só que pode dar A, B e C. Isso, perfeito. Se der A, qual que é o plano, né, de contingência aqui, se der B, se der C, e assim consecutivamente, porque eu acho que é o melhor caminho, você trabalhar em conjunto com o teu cliente. Isso é importante para você, se você é advogado que está assistindo a gente, tente entender isso não como uma crítica, mas como um incentivo para você entender um pouco do modelo de negócio do seu cliente. Os advogados vão ficar bravos comigo.
Eu acho que não vai ficar bravo. Sabe por que não vai ficar bravo? Porque é o seguinte, você está no Brasil que tem 1.150.000 advogados, se eu não tiver errado a minha conta. Acho que é isso. Se você multiplicar o tanto que a OAB ganha de dinheiro vezes a taxa, vezes esse número, você vai ver que é uma receita razoável. Você está bem por dentro, mas mais do que isso. O Brasil tem 1.250 cursos de direito. O mundo inteiro somado não tem 1.187. Exato. Então, se você somar todos os cursos de direito do mundo, é inferior ao número de direito do Brasil. Por que eu estou falando tudo isso? Você precisa se diferenciar. E para se diferenciar no meio dos negócios, você precisa entender de negócio. Então, eu acho que é fundamental colocar... Você vê o anúncio que a gente fez ontem aqui na Link, trazendo um programa de Master in Business and Entrepreneurship. A gente teve 20 advogados hoje de manhã inscritos. Eu acoplo a parte do empreendedorismo, acoplo a parte do business. Então, e isso é fundamental, eu acho, para se diferenciar. Eu acho que é melhor que um LLM, entender de negócio. Exato, sabe? Eu sempre falo isso, porque você pode passar a vida inteira fazendo mestrado em Harvard, você pode ter milhões de títulos, mas na hora do aperto ali, teu cliente vai procurar aquele advogado que entende na prática, porque o livro não vai te ajudar. E que confia. Que confia, porque é um serviço que, infelizmente, é como médico, né? Felizmente. Felizmente, quando você consegue estabelecer, né, a sua autoridade e passar, porque é muito isso, né? Se você trata bem um cliente e satisfaz as necessidades dele, encontrando as soluções para os problemas, que eu acho que é isso que o advogado faz. Você vai ter um relacionamento para sempre, né? Exato. E falando nisso também, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho das competências que você acha que o advogado tem que ter, que a gente já está falando de saber modelo de negócios, entender um pouco de empreendedorismo, mas eu acho que não só isso, né? Por exemplo, eu ouvi uma outra entrevista sua, você falando do poder do networking, do relacionamento. O advogado, tem alguns advogados que eles não são muito bons nisso, né? Você conhece bastante advogados, você sabe que tem alguns que é uma briga de egos ali, você não pode nem tocar, um não pode falar o nome do outro, onde um tá, o outro não tá, e isso atrapalha muito o exercício da profissão, né? Então, o que você acha do advogado que tem aquele ego muito lá em cima e que dica que você daria para ele tentar sair desse pedestal e, assim, dar uma melhorada no relacionamento dele? Puxa, difícil. É a pergunta quem sou tricky. Eu para dar dica para alguém? Não. Eu acho o seguinte... Não, assim, se coloque no lugar assim, você como empreendedor e cliente mesmo, se você fosse um cliente e buscasse o advogado e visse lá, tem aqui uma esteira de produtos de advogados, tem advogado ABC, esses aqui não gosto por causa disso. Então a gente está falando aqui que os advogados têm aquele ego, aquela coisa. Para esses especificamente, se você pudesse, não que eles estejam pedindo, né? Mas eu estou pedindo. Se você pudesse falar, olha, um conselho aqui para vocês darem uma melhorada, como pessoa mesmo, né? Você vai morrer. Né? É o conselho melhor. Tudo isso que você criou, tudo isso que você acha bonito, tudo isso que você conta vantagem, uma hora não vai existir mais, vai ficar só o que é. Exato. Não tem dica melhor que essa, desculpe ser muito direto. Mas você foi super prático, e é isso que eu tô acostumada, porque eu trabalho com empreendedor 24 horas por dia, eu sou uma empreendedora, então pra gente... Mas sabe o que eu acho legal, Adriana? Olha o que nos uniu, né? A razão de você estar aqui hoje foi um cliente seu muito bem atendido que faz parte do meu relacionamento, que me ligou e falou, Álvaro, tenho minha advogada, uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio muito. Você não pode bater um papo com ela? É sinal que você plantou sementes que germinaram com muita qualidade dentro do seu cliente. Nossa, que é maior exemplo Isso é fruto do seu né? trabalho. Nem tinha me ligado também. Isso é fruto do seu trabalho. É verdade. Cada um tem a vista da montanha que sobe. É isso. Se você for preguiçoso e subir 100 metros, você vai ter a vista de 100 metros. Se você subir o Pico das Agulhas Negras, você vai ter 2.787, se eu não me engano, metros de altura. Você vai ter uma vista diferente. Então, eu vejo assim, hoje, a gente quando contrata um profissional que a gente não conhece, a gente vai esbarrar na observação da responsabilidade daquele profissional, para um dia a gente poder falar que a gente confia naquele profissional. E hoje é tão difícil, né? Você pisa num médico com uma unha encravada, o cara fala, não, faz o exame de sangue, tira o raio-x, eu preciso ver aqui se der é bom para ressonância, porque pode ter uma fissura. Você faz 500 exames, era só uma unha encravada. Exato. Experimenta bater num hospital com um plano de saúde de qualidade. Qualquer coisinha vai encadear um certo número de exames que, se a gente estivesse conversando com o médico, ele ia falar, puxa, mas é importante, porque isso pode ser um sintoma que leva a tal, ia dar todas as explicações razoáveis para pedir
todos aqueles exames. Se você conversasse com a operadora de plano de saúde, ela ia falar, esses médicos pedem um monte de exame e eu tenho que ficar glosando esses exames e tal. Então isso acontece com a maioria dos profissionais liberais. Cada vez mais a gente vai ver que o fator determinante da escolha de um profissional liberal para a sua vida, seja um dentista, seja um médico, seja um advogado, seja um psicólogo, seja um personal trainer, vai estar pautado em confiança. E confiança se constrói com atos responsáveis. Então, eu acho que cada vez mais atos plantados de forma responsáveis vai gerar para você aquilo que você mais quer. Venda, cliente novo, manutenção de clientes, indicações. E uma coisa que o advogado não entende muito bem, porque na nossa faculdade a gente não foi formado com esse mindset. A gente foi formado com, não, eu vou trabalhar num grande escritório, fazer parte de uma família e vou virar associada, júnior, depois aquela coisa toda. Daqui 50 anos, talvez eu tenha alguma chance de ser alguém ali naquele escritório. Isso sempre eu acho que a razão de eu empreender, assim como você e como a maioria das pessoas que fizeram a diferença a gente é inquieto. A gente está inconformado com alguma coisa ali e a gente quer melhorar aquela situação. A gente encontrou um problema e foi lá e falou, não, o que eu posso fazer para melhorar? Lógico que você tem que amar o que você faz, tal, não a ponto de você ficar obcecado com aquilo, claro, né? Porque esse é também um grande erro, né? O empreendedor está lá batendo 10, 20 vezes na mesma coisa e ele não entende que se ele der uma cedida na opinião dele ou na ideia dele, talvez ele melhore, né? Um pouquinho, consiga evoluir o modelo de negócios dele. Não, mas vai dar certo, eu acredito no meu projeto. A gente vê muito empreendedor assim, né? Natural. Não é? Mas assim, o advogado ele não entende nada de vendas, ele não sabe o que é um CAC, não sei nem se ele sabe o que é um lead. Quanto mais CAC, lifetime value, todas essas coisas, a gente não faz a mínima ideia do que é um funil de venda, dos processos que a gente tem que fazer. E eu aprendi tudo isso na marra também. Olha. Então, assim, isso é muito importante que você está falando, porque as vendas, elas geram a partir da tua concepção de como você se sente a respeito. Então, ok, eu sou uma pessoa que eu já criei autoridade, eu tenho a minha carteira de clientes, eu tenho o track record, que é muito importante, e agora eu vou fazer o processo de vendas, que aí você tem que fazer toda aquela, desde o cold call, desde toda aquela coisa para você poder, né, se desenvolver e ter um escritório com mais pessoas, enfim, depende de como você enxerga o negócio, né? Eu nunca enxerguei o negócio dessa maneira. Quero ter um escritório com 300 milhões de pessoas. Para mim, eu estou bem desse jeito e abrindo meus outros negócios, porque eu, Adriana, acredito que o equity em outras coisas que eu acho que faz sentido é mais importante do que eu ter um escritório com milhares de pessoas. Aliás, que legal que você tem uma escola, eu achei o máximo. Aí, ó, ele tá me devendo uma visita lá, hein? A gente vai fazer um filminho quando você for lá. Sabe o que eu acho muito legal? É um passo que você deu, e muitos outros, para um pouco do que eu vejo que vai ser o futuro. Eu acho que lá atrás, a gente era muito pautado em uma fonte de renda. O sujeito fazia concurso público e ali ficava. O sujeito fazia carreira em multinacional. Eu acho que o que a gente vai ter para o futuro são múltiplas fontes de renda para diversas pessoas. Seja porque ela tem um imóvel que ela recebe aluguel, ou uma carteira de ações que lhe paga dividendos, ou porque ele tem um investimento ou 2, 3 pequenininhos em empresas menores. Isso não impede que ele tenha um emprego, que ele tenha uma fonte de renda principal, mas eu acho que turma mais jovem tem muito essa cabeça. Vou ter uma empresa, outra empresa, vou ter aqui meus investimentos. Isso é maravilhoso, né? É ótimo, é muito mais livre do que você ter que trabalhar para alguém 20 anos, acordando, saindo de casa às 6 da manhã, voltando 9 da noite, quando você olha 20 anos depois, você ganha uma placa, parabéns pelos serviços prestados. Não, é de chorar. Dá vontade de chorar. É de chorar, porque eu nunca vi sentido nisso na minha vida. Eu falei, não, eu trabalhei em escritório, eu falei, não posso. Eu não posso viver assim. Como é que eu vou ser feliz? Qual é a minha utilidade como ser humano fazendo isso que eu estou fazendo hoje? Então, quando eu me libertei disso, queimei a ponte, a minha vida melhorou milhões de vezes. Eu tenho certeza que a sua também, né? Que bom. E só para finalizar, então, que a gente já tomou muito tempo seu aqui, eu queria só que você deixasse uma dica para as pessoas que estão te assistindo. Então, 2 perguntas. Primeiro, dicas que você acha que é pertinente ali para quem está começando a empreender, seja advogado, seja empreendedor, enfim, é uma dica que vale para todo mundo. E a segunda pergunta é, se você, Álvaro, pudesse se encontrar 10 anos atrás, o que você falaria para ele? Ou mais até 20 anos, aquele garoto que tinha acabado de fazer o seu primeiro exit e provavelmente deve ter torrado uma boa parte da grana em alguma coisa que não trouxe nenhuma utilidade para você.
que você falaria para ele hoje com toda essa experiência? Bom, primeira pergunta, uma dica para todos, a dica que eu sempre dou e eu procuro pautar minha vida nisso e acho que posso dizer que eu caminho para ser um bom exemplo nisso. Trabalhe, se esforce, dedique-se. Primeiro que gera o sentimento de utilidade dentro de cada um, que faz com que você ponha a cabeça no travesseiro falando, poxa, meu dia foi bom. Nada resiste ao trabalho. Nada. Ah, mas eu não tenho condições. Trabalha 14 horas por dia. Ninguém vai mal trabalhando 14 horas por dia. Ah, eu tenho as 8 horas aqui... Trabalhe mais 6 nas suas ideias, nos seus negócios, abre uma conta no Instagram, faz vídeo no YouTube, sei lá, inventa alguma moda, copia alguma coisa de alguém. Mas não conheço ninguém mal sucedido que trabalhe 14 horas por dia. Ninguém. Então, acho que o trabalho é, assim, fundamental. E o que eu diria para mim, 20 anos atrás... Se encontrar com se eu pudesse me seu encontrar, eu mais nossa, novo. se eu pudesse me encontrar, eu falaria, pode acreditar que vai ser espetacular. Vai fundo, vai sem medo. É isso, imagina. A vida é uma dádiva que a gente recebe, né? Então, acho que testar legal. as nossas ideias, colocar em prática aquilo que a gente sempre quis fazer, não dá muito ouvido às pessoas. As pessoas, normalmente, elas vão te julgar, vão falar que não? Elas tiram a precisão do seu tamanho exato, para os dois lados. A sua mãe tira a sua noção do tamanho exato quando ela te elogia todos os dias. Você fica achando que você é mais do que você é. E por outro lado, outras pessoas procuram tirar o teu tamanho exato com críticas, com limitações que são delas mesmas. Então, acho que se olhar no espelho e olhar lá dentro, ver exatamente o que você quer fazer, faça, porque... Siga teus sonhos, né? No final das contas, você vai dever conta para você mesmo. Essa é a conta que a gente tem que pagar. Acho que vai chegar uma hora que não vai ter ninguém do nosso lado, é a gente com a gente mesmo. Então, que essa hora seja uma hora de regozijo e não uma hora de decepções ou, como você chamou, regrets, ressentimentos ou arrependimentos. É isso. Que seja de regozijo. Maravilhoso, gente. Foi muito bom. Álvaro, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo. Foi maravilhoso. Tenho certeza que vocês gostaram. Então, olha, para vocês acharem ele nas redes sociais, sigam ele. Qual que é o teu Instagram? @alvaro.chocair. Álvaro, eu vou pôr aqui embaixo para vocês. Tem o link, tem a Além Facu. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim, que aí eu converso com eles. Se vocês quiserem uma entrevista abordando outros temas. Então, gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi maravilhoso. Muito obrigada de coração mesmo por você ter cedido seu tempo. Foi muito legal mesmo. Imagina, é o nosso tempo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer mesmo bater esse papo. Obrigado. Até a próxima, gente. Tchau.